Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar aqui a aula hoje sobre fatoração, um caso especial de fatoração, né? Que será o caso de fatoração de trinômio quadrado perfeito. O que é o caso de fatoração de trinômio quadrado perfeito? Esse caso de fatoração, ele vai ser o contrário de um dos produtos notáveis que a gente teve. Na verdade, de dois produtos notáveis que a gente teve. O primeiro produto notável que a gente teve, o A, né? O A mais B ao quadrado, né? Esse aqui é o quadrado da soma, ele era A2 mais 2AB mais B2. E o outro caso era o A menos B ao quadrado, que era A2 menos 2AB mais B2. Então, reparem que esse cara aqui, ele é o quadrado do primeiro aqui, desse A. E o último aqui, ó, o terceiro, vai ser o quadrado do segundo. Então, a gente vai fazer isso aqui agora de trás para frente, ó. A gente vai ter isso aqui, que é esse trinômio, porque o A2 é um monômio, o 2AB é outro monômio, e o B2 é um outro monômio. Então, são três monômios, por isso que a gente chama de trinômio. Então, vão ser três carinhas. O que separa um monômio de outro? Um sinal de mais e um sinal de menos. Então, aqui também é a mesma coisa. Ó. A2 menos 2AB mais B2. Então, também é um trinômio. Então, nós vamos estar com um trinômio e nós vamos voltar. Beleza? Essa é a jogada aqui. Só que é o seguinte, tem duas coisas aqui importantes para entender. Primeiro, que tem que ser um trinômio para ser esse caso, tem que ser 3. Ah, Ed, então sempre que for um trinômio vai dar para fazer isso? Não, tem que ser um quadrado perfeito. Algumas coisas que vai ficar interessante para você saber que é um trinômio quadrado perfeito. Primeiro, 3, né, trinômio. Segunda coisa, o primeiro e o último aqui, eles têm raiz. São números que têm raiz. Então é até importante a gente lembrar como é que a gente faz raiz, né? Então, por exemplo, quanto que seria a raiz de 36x4y6? Vamos relembrar aqui raiz um pouquinho. Então, raiz quadrada, inclusive, né? A gente vai precisar de raiz quadrada, mas qualquer que seja a raiz a gente faria assim, né? Então, primeiro eu vou fazer a raiz mesmo do coeficiente, que é o 36 que está aqui. Tá? É a primeira coisa aqui. Então, vamos relembrar aqui. 36, raiz de 36 é 6. O x4 deu x2, porque aqui eu vou dividir o expoente pelo índice da raiz. Se a raiz não tem nada aqui, é porque ela é raiz quadrada, é 2 aqui. Beleza? Então, 4 dividido por 2 ficou 2. E o 6 aqui dividido pelo 2 ficou 3. Então, reparem que o coeficiente eu faço a raiz mesmo. O coeficiente eu faço mesmo a raiz. 36, a raiz de 36 a gente sabe que é 6. Então, eu fiz a raiz dele. Mas, aqui nas letras, na parte literal, eu vou dividir o expoente da letra pelo índice da raiz. Tá? Vamos mais um aqui, ó. Raiz quadrada de 49x8 y10. Como é que ficaria isso aqui? Ó? Raiz de 49 dá 7. E raiz de x8 a gente divide. Então, aqui eu fiz a raiz quadrada de 49 mesmo. Raiz quadrada de 49, que número vezes ele mesmo? Dá 49, 7. Então, aqui eu fiz a raiz mesmo. Agora, na parte literal, eu vou só dividir os expoentes. Então, 8 dividido pelo índice da raiz, que você não tem nada, é 2. Então, 8 dividido por 2 é 4. 10 dividido por 2 dá 5. Tá certo? Então, se não tiver nada aqui na raiz, é porque é 2. Então, o coeficiente nós vamos fazer a raiz mesmo. Na parte literal, nós vamos dividir. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2 dá 5. Então, a primeira coisa aqui era bom lembrar isso aqui, essa questão da raiz. Então, vamos lá, de novo. Trinômio quadrado perfeito. Primeiro indício que ele pode ser um trinômio quadrado perfeito é que é um trinômio. São 3 elementos ali. Segunda coisa, você bate o olho e vê aqui que esse primeiro aqui e o último tem raiz. Por exemplo, se o primeiro aqui fosse 37x3, não dá para fazer raiz exata bonitinho disso aqui. Então, a gente não vai considerar que esse cara poderia ser um trinômio quadrado perfeito. Agora, por exemplo, se o primeiro cara ali é x2, vamos botar um exemplo aqui, ó. x2 mais 22x mais 121. Vamos lá.
O primeiro aqui e o último aqui são números que têm, são monômios que têm raiz. Por exemplo, raiz de x2, tá simples, né? O coeficiente aqui, se não tem nada, é porque é 1. Então, vai ficar raiz de 1 é 1. E aqui o x2, aqui ó, o 2 dividido pelo 2 do índice aqui, vai ficar x elevado a 1. Não precisa colocar. Não precisa colocar o coeficiente 1, que é implícito, e o expoente também. Então, ficou x. E a raiz de 121, eu espero que você já saiba. Eu costumo falar muito com os meus alunos para decorar pelo menos até o 20 ao quadrado, para saber as raízes até o 20 ao quadrado. Então, 121 a gente sabe que a raiz dele é 11. Então, ficaria aqui 11. E aí, você vai colocar o ao quadrado e o seguinte. Esse sinal do meio que manda. Então, se ele é mais, vai ficar mais. Se ele fosse menos aqui, aqui ficaria menos. Então, os dois aqui é a mesma coisa. O que muda é, se o sinal aqui é mais, vai ficar mais. Se o sinal aqui é menos, vai ficar menos. Beleza? Terminou isso, olha só, já estou te ensinando como é que faz aqui. Você faz a raiz do primeiro, raiz do último, põe um em cada lado aqui, põe 1 ao quadrado. Então, a raiz de x2x, raiz de 121 é 11. E aqui o sinal daqui que vai mandar. Se aqui for menos, vai ficar menos. Se aqui for mais, aqui vai ficar mais. Só isso, essa diferença. Os dois, o caso de fatoração é trinômio quadrado perfeito, só que ele pode vir de um quadrado de uma soma, que aí o sinal aqui é mais e aqui também vai ficar mais, ou pode vir de um quadrado de uma diferença, que aqui é menos, aqui vai ficar menos. Se aqui for menos, o primeiro sinal aqui vai ficar menos. Dá uma revisada ali no vídeo de produtos notáveis de quadrado da soma e quadrado da diferença. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. Então, a ideia é essa. Mas eu já esqueci do mais importante. O mais importante no final é você conferir se está ok. Porque a gente usou o x2 aqui, a gente usou o 121. Mas a gente não se preocupou com esse cara do meio. Ed, mas a gente se preocupou com o sinal. Realmente o sinal a gente já pegou dele, né? Mas tem mais uma coisa. Esse cara do meio tem que ser 2 vezes esse aqui, que é o x, vezes esse aqui, que é o 11. Lembra lá do produto notável? Então, eu tenho que conferir se esse cara do meio, que é o 22x, foi 2 vezes esse vezes esse. Então, 2 vezes o 11 dá 22 e mantém o x. Então, ficou 22x. Então, bateu. Se não tivesse batido, então o que eu faria? Aí seria outro caso de produto notável, a gente vai estudar de fatoração, né? E a gente nós vamos estudar vários outros, tá bom? Mas esse aqui, o trinômio quadrado perfeito, tem que ser 3. Os dois da ponta, a gente vai fazer raiz deles. Então, tem que ser números, monômios ali que vão ter raiz. E no final, eu tenho que conferir, além do sinal aqui ser o mesmo, eu tenho que conferir se isso aqui, que está aqui na frente do sinal, é 2 vezes esse vezes esse. Lembra que no produto notável era o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Entendeu? Então, vamos ver agora alguns exemplos para a gente ver se a gente consegue entender isso aí de vez, tá? Muito interessante aqui. Vamos lá. Bom, então vamos lá para o primeiro exercício aqui, ó. Primeiro exemplo nosso. 1. x2 mais 6x mais 9. Tá. Primeiro que a gente vai preocupar com esse primeiro cara e com esse último cara, tá? Que é o x2 e o 9. Então, a gente vai fazer o raiz do x2. Raiz do x2, a gente sabe que é x, não tem muita conversa. E o raiz do 9 também não tem muita conversa, é 3. Então, isso aqui ficaria o quê? Ficaria x 3 ao quadrado. E como esse sinal aqui ele é mais, aqui vai ficar mais. Acabou, Ed? Não, você tem que conferir. Se o cara do meio aqui, que é o 6x, ele é 2 vezes o primeiro aqui, que é o x, vezes o segundo aqui, que é o 3. Então, ficou 2 vezes 3, 6. 6x, bateu certinho. Ok? Então, esse aqui seria isso. Fez a raiz do primeiro, raiz do último, beleza. Vamos ver o próximo exemplo aqui, ó, de novo. Segundo exemplo aqui, ó. x2 mais 8x mais 16. Você vai pegar o primeiro aqui e o último. Trinômio, né? E a gente vê que x2 e 16 vão ter raízes exatas, né? Raiz de x2 a gente sabe que é x e raiz de 16 é 4. Então, isso aqui ficaria x mais 4 ao quadrado. Repare que eu já coloquei até o ao quadrado, o mais, eu estou vendo que aqui é mais, tá bom? Tem que conferir. 2 vezes o x vezes o 4. Tem que fazer 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 4, 8, mantém o x. Acabou. Então, realmente bateu
porque aqui era 8x mesmo. Então tá certinho. Então aquilo ali, x2 mais 8x mais 16, é a mesma coisa que x mais 4, tudo elevado ao quadrado. Repare, então, quando eu tenho uma soma ao quadrado, ela vai virar um trinômio, né? Vamos mais um exemplo. Exercício 3, ó. Mudou um pouquinho agora porque tem um menos aqui. Não vai ser tão diferente. Vou pegar o primeiro, vou pegar o último. Então, vou fazer a raiz do x2, que dá x, e vou fazer a raiz do 25, que dá 5. Então, repare que ele era um trinômio, eu vi que nas pontas a gente tinha coisas que tinham raiz. E como o sinal aqui é menos, eu vou pôr um menos. Tenho que lembrar de conferir se está certinho. 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 5. Repare que eu ignoro o menos, eu pego só os valores. Então, 2 vezes 5 ali dá 10x. Bateu certinho aqui, 10x. Repare que isso aqui é menos, aqui ficou menos. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos para o próximo aqui, ó. De novo. Trinômio, eu estou vendo que as pontas têm raiz. Então, eu vou fazer a raiz do x2, que é x. Então, ficou x. E a raiz do último, que aqui é o 64, né? Raiz de 64, você sabe que é 8. Se você não sabe fazer raiz, tem que dar uma olhadinha aí como é que faz. Lembrando que aqui é menos, aqui vai ser menos. Então, conferir 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 8, deu 16x. Bateu certinho. Tá certinho, então. Tá certo? Então, eu fiz a raiz do primeiro, a raiz do último. Se o sinal aqui é menos, fica menos. Se aqui fosse mais, ficaria mais. E aí eu tenho que conferir se 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar o cara do meio ali, que no caso foi 16x. Então, bateu. Tá tudo certinho até agora. Vamos ver a 5. Na 5 aqui agora, eu tenho a raiz do y2. Quanto que é a raiz de y2? Y. E raiz do 36, que dá 6. Então, esse aqui ficou y, 6. Tudo isso aqui é ao quadrado. Como o sinal aqui é menos, vai ficar menos. Tenho que lembrar de conferir, né? 2 vezes o primeiro, que é o y, vezes o segundo, que é o 6, deu 12y. É só multiplicar o 2 com 6, deu 12. Então, bateu, tá tudo certinho. Beleza? Vamos ver o próximo. No 6, gente, vamos fazer ó, a raiz do primeiro aqui, ó. Raiz de x2 é x, né? E raiz do 81? Dá 9. Então, beleza. A ao quadrado. Como aqui é mais, vai ficar mais. Então, como aqui é mais, ficou mais. Tenho que conferir. 2 vezes x vezes o 9. Aí, para que conferir? Toda hora deu a mesma coisa, deu certinho. Beleza. E aí agora? Deu 2 vezes 9, 18x. E aqui estava quanto, gente? 30. Então, isso aqui não é isso. Não é. Então, como é que eu vou fazer? Existe outro caso. Nesse caso aqui, poderiam ser vários casos. Nesse aqui seria um que a gente vai aprender depois, que é o contrário do produto de Stevin. Tá? Não se preocupe, a gente vai ter uma aula sobre isso, tá bom? Então, simplesmente é não fazer. Mais do que fazer certo, você não pode fazer errado. Então, não tem o que fazer. Então, essa 6 não daria para resolver pelo trinômio quadrado perfeito. Teria que ser outra coisa. Aí, então, como é que eu faço se eu não sei Stevin? Espera, tá? Se o seu professor ainda não ensinou, a gente não estudou aqui agora, simplesmente saber que não pode ser um trinômio quadrado perfeito. Vai ser outro caso. Bom? Então, vamos ver a 7. A 7, ó, aí de novo, ó, o x2 e o 81. Vamos lá, raiz de x2, x. Raiz de 81, 9. Então, x mais 9, né? X mais 9 ao quadrado. Repare que se o sinal é mais, eu coloquei aqui mais. Então, tem que conferir 2 vezes o primeiro vezes o segundo, deu 18x. Agora bateu, tá certo? Então, esse aqui, quando é 81 aqui, é porque aqui vai ter que ser 18x e não 30. Então, a 6 não tinha como fazer pelo trinômio quadrado perfeito, tá bom? Vamos complicar um pouco mais. Então, a 8 aqui agora, vamos fazer a raiz desse e raiz desse, ver se vai dar. Raiz de 4x2, é só fazer. A raiz de 4 é 2, raiz de x2 é x. E a raiz do 1 é 1, né? Não tem muito o que fazer. Então, ficou 2x, como o sinal do meio ali é mais, ficou mais 1.
ao quadrado. Tem que fazer a conferência. Se 2 vezes o 2x, né, que é o primeiro, vezes o segundo, que é 1, vai dar o cara do meio. 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4, e mantém o x. Bateu certinho o 4x aqui, ó. Tranquilo? Vamos finalizar aqui agora com essa 9 e essa 10. Tá? Complica um pouco, mas é só ter um pouquinho de calma. A 9, vamos pegar o primeiro aqui e o último, fazer as raízes. Raiz de 25x2 vai dar 5x, e a raiz do 16y2 vai dar 4y. Então, isso aqui seria 5x, como o sinal do meio é menos, vai ficar menos 4y, tudo isso aqui é ao quadrado. Tem que conferir se 2 vezes o primeiro ali vezes o segundo vai dar o cara do meio. Então, 2 vezes 5, 10, vezes 4, 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40, mantém o xy, bateu certinho, né? 40xy. Aí, mas aqui deu menos, porque a gente já considerou esse sinal aqui, ó, que é o do meio aqui, tá? É só conferir o que está aqui, não precisa preocupar com o sinal não, a gente já analisou isso antes. E para a gente finalizar na questão 10, vamos lá. A gente colocou ao quadrado, né? Questão 10 aqui. Vamos fazer a raiz do primeiro, que é o 4x2 sobre 9, e o segundo, que é 49y2 sobre 25. Então, raiz de 4x2 sobre 9, eu faço a raiz de todo mundo, gente. Raiz de 4 é 2, raiz de x2 é x e raiz de 9 é 3. Então, ficou 2x sobre 3. Como o sinal aqui é mais, já vou pôr o mais. E aí, raiz do último ali, que é a raiz do 49y2 sobre 25. Vai dar 7y sobre 5. A raiz de 49 é 7, a raiz de 25 é 5. E a raiz de y2 é y. Então, ficou 7y sobre 5. Acabou? Claro que não. Tem que fazer 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Olha o cuidado que eu estou tendo aqui, hein? Aqui eu vou pôr um aqui embaixo desse 2, porque a gente vai multiplicar todo mundo em cima com todo mundo em cima, todo mundo de baixo com todo mundo de baixo. Lembra da multiplicação? Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 7, 28. Eu multiplico os coeficientes. E o x e o y não tem o que fazer, x vezes y mesmo. E embaixo com 1 vezes 3, 3 vezes 5, 15. Bateu certinho. Que bom, né, que eu criei esse exercício, tinha que dar, senão eu tinha errado alguma coisa na hora de criar esse exercício. Então, seria isso, tá, gente? Deixa eu até sair daqui da cena aqui, para você conseguir ver o que eu fiz aqui agora. Tá aí, tá certinho? Então, o 2 vezes 2, 4, vezes 7, 28, o xy permaneceu. 1 vezes 3, 3, vezes o 15 aqui, ó. 1 vezes 3, 3, vezes 5, 15. Aqui 2 vezes 2, 4, vezes 7, 28, e manteve o x e o y, tá bom? Gente, então esse é o caso de fatoração trinômio quadrado perfeito, tá bom? Dá uma revisada, faz de novo. Seria interessante que depois a gente fizesse agora uma aula de exercícios depois, tá? A gente vai colocar uma aula de exercícios disso, né, para você treinar. Mas a aula é essa, tá bom, gente? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, manda mensagem aí no canal, tá bom? Gente, um abraço e até a próxima.